Gente, eu vou estar falando hoje sobre esse personagem maravilhoso que é Davi. Na minha opinião, depois do Senhor Jesus Cristo, um dos personagens que mais me encanta na Bíblia. Tem uma paixão especial, então é sempre muito bom falar sobre Davi. E o texto que a gente vai ler então está em 1 Crônicas, a partir do verso 21, do capítulo 21 e verso 1. E ele diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem um censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo em 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servo de meu senhor? Por que o meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo o Israel depois. Voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e de Benjamim não foram contados. Entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-lo, o Senhor olhou, mudou de ideia contra este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não foi eu quem mandou contar o povo? É eu que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o meu povo, para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se a Ornã, viu um anjo. Os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando o trigo, quando Davi estava indo ao encontro de Ornã. Este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar de eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga desse povo. Vende-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, e debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecer holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor.
que ele respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. Amém? Até aqui. Um pouquinho comprido, espero que todos tenham se atentado a esse texto. Aqui é o seguinte, esse texto, principalmente aqui o começo, no versículo 1, que fala que Satanás se levantou contra Israel. Quero contextualizar a igreja. É importante trazer aqui um assunto, que é o seguinte: quando você vai lá em 2 Samuel, nesse mesmo contexto, lá em 2 Samuel 24, fala que foi Deus que move Davi, que incitou Davi, tá? Aí de alguma forma, em alguns momentos gera polêmica, gera uma certa controvérsia entre, esses textos, mas existe já um senso entre os teólogos, que estudam profundamente a palavra do Senhor, que diz que, na verdade aqui, é muito parecido com aquele contexto de Jó, certo? Lá em Jó, capítulo 1, verso 6, que fala que Deus permitiu que Jó fosse tocado, certo? Então a gente tem esse contexto lá, que é um contraponto muito importante para a gente poder analisar. Então quando a gente vai aqui para Crônicas, ele traz aqui a informação que foi Satanás então que incitou Davi, A gente percebe o seguinte: Deus mesmo, ele não tenta ninguém. Lá em Tiago diz isso, Porém, o que ele faz? Ele emprega meios criados sob seu controle soberano. Aqui no livro de 2 Crônicas, ele identifica Satanás como um instrumento por trás da tentação de Davi. Ou seja, junto as duas passagens nos lembram que Deus é soberano sobre todos os eventos, inclusive sobre a tentação e sobre o pecado também. Amém? Uma vez dito isso, eu quero também aqui trazer um panorama rápido a respeito do que acontece até chegar a esse momento aqui, a qual nós lemos, tá? E eu quero trazer esse panorama a partir do capítulo 17 de 1 Crônicas. Por quê? O que acontece no capítulo 17? Gente, acontece uma coisa muito linda. E aí é o seguinte: a gente vê a relação, cara, vamos dizer assim, uma relação de amor e de contrito e de intriga muitas vezes entre Davi e Deus, dentro de todo o contexto da Bíblia, gente, que de alguma forma é instigante, é coisa assim que nos chama a atenção, porque mostra esse relacionamento, cara, de Davi sendo um ser criado, que muitas vezes nos representa, um personagem adorador, apaixonado por Deus. A gente vê Davi muitas vezes dessa forma, dentro das Escrituras. Um personagem ali apaixonado por Deus, amante mesmo de Deus, adorador, só que vacila. E a gente vê, durante toda a trajetória de Davi, isso. Isso me instiga bastante, porque é o seguinte: a gente acabou de ver aqui, uma situação extremamente complicada, porque por meio de ação de Davi, ele traz aqui um tormento sobre a nação de Israel. Só que um pouco antes, quando a gente fala um pouco, alguns anos antes, e tudo isso começa lá no capítulo 17, quando existe um pacto, uma aliança de Deus para com Davi. E essa aliança se trata o quê? Porque Davi, ele teve uma iniciativa linda, cara. Ele começa o capítulo 17 dizendo o seguinte: eu não consigo compreender como eu, rei dessa nação, habito num palácio construído de puro cedro, e a arca do Senhor habita em tendas, que representa a presença de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: como posso eu morar nesse conforto e Deus está morando em tendas? Gente, eu acho isso tão lindo, porque assim, isso mostra o coração adorador de Davi. Isso é o que ele sentiu esse constrangimento, entendeu, em relação a isso. Então a gente percebe, gente, um zelo muito grande pela casa do Senhor. Então o pastor esses dias pregou aqui, o zelo pela casa do Senhor me consome. E esse personagem aqui é um que tinha zelo pela casa do Senhor. E ele mostra isso logo no começo aqui do capítulo 17. Então é muito interessante, porque ali então ele traz essa declaração, e tudo isso mostra uma preocupação com as coisas de Deus, isso mostra gratidão. Porque isso nasceu no coração de Davi. Está entendendo? E aí quando a gente fala de gratidão, gratidão é isso.
É quando, de alguma forma, a gente reconhece e a gente quer retribuir porque aquilo é maravilhoso para nós, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela trouxe um exemplo sobre gratidão que eu achei muito legal, cara. Que falava assim, uma coisa bem simples. Tem uma mãe muito amorosa em casa, preparando um jantar, e ela resolve fazer um jantar diferente. Então ela vai lá e ela prepara uma lasanha, por exemplo, com o maior carinho do mundo, e ela tem 2 filhas, tá? E aí, então, depois ela ter se dedicado, né, com muito zelo, com muito apreço ali para poder fazer essa lasanha, chega a primeira filha em casa. Ela entra, ela sente aquele cheiro, ela fala, nossa mãe, que cheiro gostoso. Ela senta para comer, ela come, e ela agradece a ele pela comida, pelo aquele prato, e vai para o seu quarto. Não teve nada de errado em relação a isso, certo? Uma atitude normal. Não tem nenhuma atitude condenável aqui. Ela simplesmente fez o previsto, certo? Chega a segunda filha em casa para poder jantar e ela tem a postura um pouquinho diferente. Ela chega e fala, mãe, que cheiro maravilhoso, que comida maravilhosa é essa que você fez, que está com esse cheiro incendiando a casa. A mãe dela então coloca o prato em cima da mesa e ela vai a todo momento comendo, falando, mãe, que delícia, obrigado por você ter preparado essa comida. Esse é meu prato preferido, mãe, maravilhoso, muito bom. E olha, e deixa que a louça é por minha conta, vai descansar, senta no sofá, porque eu quero te agradecer por essa janta maravilhosa que você fez. Aí eu te pergunto, né, qual das 2 filhas foi grata? Qual das 2 filhas foi grata? Né? Então muitas vezes a gente está no automático, a gente faz só o previsto. Então muitas vezes a gente tem dificuldade de realmente externar o que é gratidão, né? Então, e aqui Davi, ele está fazendo isso. Fala assim, Senhor, o Senhor me entregou tanta coisa e estou constrangido da arca do Senhor está habitando em tendas. E aí então, logo após isso, Deus responde por meio de Natã, porque ele diz o seguinte para Davi, está parafraseando e resumindo aqui, Davi, não se preocupa, eu passo de tenda em tenda, acompanhando todo o meu povo. Então não se preocupe com isso. Porém, eu quero dizer o seguinte, não vai ser você que vai construir o meu templo. Vai ser da sua descendência. Porém, eu digo o seguinte, que eu estabelecerei uma descendência perpétua para você. Eu estabelecerei um trono eterno. E digo mais, te farei famoso sobre todas as nações e te farei sobre todos os seus inimigos. Então ele fala o seguinte, você vai ganhar todas as suas batalhas, você vai se tornar famoso e seu trono vai ser eterno. Olha a resposta de Deus a um coração grato para Davi. Como que é maravilhoso isso aqui. E aí o que acontece? Logo após isso então, Davi ele parte para uma campanha militar, mas talvez uma das maiores campanhas militares aqui do contexto do reinado de Davi, porque ele vai para uma campanha militar avassaladora. Nesse momento aqui, a campanha de Davi ela é tão avassaladora que quando ele termina a campanha, não tinha absolutamente mais nenhum povo circunvizinho que ele tivesse, que ele não tenha derrotado. Então, eu trouxe aqui, olha só, ele derrotou os filisteus, os moabitas, os edomitas e os amonitas. Todos os povos daquela época, e os sírios. Tá? Então a gente percebe o seguinte, Davi fez uma campanha militar avassaladora, e ele ganhava assim, com muita disparidade dos adversários. Ele conquista uma terra chamada Rabá, que é uma terra dos amonitas, que foi a última vitória dele, antes desse desfecho aqui que eu acabei de ler, foi a última vitória dele. Então ele conquista aqui essa terra, que hoje, essa cidade de Rabá, é a Jordânia, que na época se tratava de uma capital muito estratégica, porque ela tinha riqueza, ela tinha fertilidade, era uma terra que ela ficava muito próximo a um rio chamado Jaboque, e o Jordão desagava lá. Então era uma capital extremamente estratégica, né? Porque era uma rota entre Damasco e Arábia. Então olha só como que Davi estava absolutamente assim, dominando tudo, e sendo muito abençoado. E nessa conquista aqui, de Rabá, aqui dos amonitas, é interessante que Davi, ele acaba aqui tomando a coroa de Moloque, que é um dos ídolos dos amonitas. E essa coroa, ela pesava aproximadamente 30 quilos de ouro e ela continha pedras preciosas nessa coroa.
E então Davi passa a usar essa coroa depois que ele conquista esse território. E é interessante, se a gente for olhar o contexto, aqui do capítulo 17 aqui até o 21, todas as vezes que é relatado aqui nas Escrituras, sobre cada vitória de Davi, no final, diz assim, ó, todos se tornaram servos de Davi e pagavam tributos a ele. Imagina o seguinte, gente, cada reino que ele conquistava os despojos. O que é despojo? Armamento, carroça, bois e por aí vai. Fora isso, ele conquistava a terra, conquistava as riquezas daquela terra, né? As pessoas viravam escravos, alguns viravam servos, e aí então ele dominava aquelas cidades e começavam a pagar impostos para ele. Davi então ele torna o quê? Soberano, ele se torna uma nação mais poderosa da terra naquela época. Tudo isso entregue a Davi pelas mãos de Deus. Gente, por que eu estou enfatizando esse contexto, enfatizando toda essa história? Para poder enfatizar como Deus já havia abençoado Davi. Ou seja, ele já tinha tido experiência suficiente para saber que Deus era na vida dele. Amém? Porém é o seguinte, esse foi o ponto, quando ele termina de conquistar tudo isso daqui, Joabe então sai aqui dos filhos de Amon, leva a coroa, porque nessa batalha Davi não estava presente, está aqui, Davi põe sobre a cabeça, então ele olha e fala, não tem mais nada para conquistar nesse momento. Esse foi o ponto que Davi, o menino que saiu lá dos pastos de Belém, se encontra sentado no trono da maior nação da terra naquela época, nesse momento aqui. Imagina aquele momento que ele se senta no trono, ele olha todos os seus generais, né, que está só os oficiais ali naquele momento, dentro do palácio, senta no trono, com a sua coroa de aproximadamente 30 quilos de ouro na cabeça, ele olha para tudo isso, e aí então, ele lembra da sua trajetória, e ele lembra por tudo que ele passou, todas as dificuldades que ele enfrentou, da onde ele saiu, sabe, ele começa a lembrar, que ele tocava para Saul, as guerras que ele venceu, as dificuldades que ele passou, tempo de fuga e por aí vai. Então passa um filme na cabeça dele e ele chega aqui então e ele tem esse sentimento e fala, eu consegui. Então ele olha para tudo isso, nesse momento então, que ele é soberano no seu trono, ele olha e diz, eu venci. Ele se coloca de pé diante de todos os seus súditos e brada em alta voz, eu venci, vejam todos vocês, eu consegui vencer. Obviamente, gente, que isso não está nas Escrituras detalhado dessa forma, mas ela nos dá uma livre interpretação para a gente entender, porque ela dá alguns desfechos para nós, que nos mostra que de alguma forma o coração de Davi nesse momento aqui se corrompe, porque a palavra do Senhor diz então que o diabo incitou Davi. Nesse momento, Davi ele atribui o crédito a ele mesmo, ao invés de agradecer a Deus e dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez e por todas as vitórias que o Senhor conquistou por mim. Lembra aquilo que eu falei do contraponto, cara? Dessa gangorra de Davi com Deus, cara? Num determinado momento ele é extremamente grato, ele reconhece por tudo que Deus fez. Em outro, ele é corrompido. Em outro momento, ele então se corrompe. Ele se corrompe. Está entendendo? E aí você fala, Reinaldo, por que você está dizendo isso? Porque foi o que ele fez. Ele caiu em tentação, porque a palavra de Deus diz que o diabo se levantou contra Davi. E normalmente o inimigo, ele se aproveita de um terreno fértil para agir. E nesse caso aqui foi o ego e o orgulho de Davi. Davi ele foi incitado por Satanás a fazer o censo, mesmo ele sabendo como era grande o seu poder e muito numeroso o seu exército. E todas as batalhas que o Senhor já havia permitido que ele tivesse ganhado. Mas isso foi possível porque Davi não estava em comunhão com Deus. O diabo foi responsável em sugerir pensamentos de rebeldia, desobediência, orgulho e soberba de Davi. Ele estava tomando um crédito imerecido de como era grande o seu povo, e isso não mostra Davi vivendo pela fé. E quando a gente fala de Davi vivendo pela fé, que é aquilo que eu enfatizei, ele já tinha experimentado absolutamente tudo, todas as providências de Deus na vida dele. O pastor ministrou aqui no último domingo agora,
falando sobre os espias, e não teve como isso testificar no meu coração também, porque é um cenário muito parecido. Porque num determinado momento, está a nação de Israel prestes a entrar na terra prometida, eles olham tudo o que aconteceu com eles até aquele momento, tiveram experiência mais do que suficiente para entender quem era Deus. Então, quando eles chegam no último obstáculo, eles se colocam em dúvida. Está entendendo? Olha só como que é interessante. E aí a gente vê Davi, então, aqui por algum motivo, querendo entender o tamanho do poder dele, sendo que até aqui ele tinha sido completamente dependente de Deus. Então, de alguma forma, a fé dele estava comprometida. E como a palavra diz, sem fé não tem como agradar a Deus. É uma frase muito forte, gente. É muito forte isso para nossas vidas. Se nós não entendermos que nós somos muito movidos pela fé, se nós não entendermos que a nossa caminhada é pela fé, Deus muitas vezes vai criar situações. Ele vai criar situações por quê? Porque Ele vai querer se provar na sua vida. Porque quando a gente está com o controle de tudo, a gente corre esse risco de ter esse julgamento, de ter o coração assim como o coração de Davi aqui nesse momento. Porque ele estava com o controle de tudo, e de alguma forma ele almejou querer mais. E muitas vezes nós pecamos, e nós falhamos em relação a isso também. Só que aí que nós temos que tomar cuidado, porque de alguma forma Deus vai tirar o controle. Ele vai deixar você a um ponto que você vai perceber o seguinte: por mais que você tenha estratégia, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha trabalhado, por mais que você trabalhe, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, você segue uma receita perfeitinha. Chega uma hora que você fala: até aqui eu consigo, daqui para frente saiu do meu controle, saiu do meu limite, porque a coisa não está acontecendo como eu planejei, como eu esperei. Aí só nos resta ter fé. Aí é aquele momento que nós fazemos o quê? Aí sim a gente entrega novamente o controle para Deus. Tá bom, Deus, com as minhas próprias mãos não está dando, a coisa não está caminhando bem. Então você chega até um determinado ponto e você fala: até aqui eu vim, daqui para frente realmente eu não sei mais como caminhar para... Eu não consigo continuar. O meu MBA, minha pós-graduação não está conseguindo me abrir o caminho, não está conseguindo me dar a direção. A minha experiência, o meu know-how não está conseguindo me dar a direção. Todo o conhecimento que eu adquiri até aqui não está conseguindo me dar a direção. E aí muitas vezes você faz um planejamento, você estabelece uma meta, e aí, como de repente, algo totalmente diferente acontece. Entende? E aí você percebe que por algum motivo aquilo também não valeu de nada. Está entendendo? Recentemente agora eu fiz uma reestruturação na minha empresa, estou fazendo ainda. E aí, planejando e analisando essa reestruturação, teve um dos funcionários que foi o único, que não foi cogitado em momento nenhum ser dispensado. O único. Muito bom e etc. Por todo o alinhamento, todo o direcionamento que a gente estava tendo dentro da empresa, ele era uma figura importantíssima que não podia faltar dentro desse desenho. Nesse mesmo dia que a gente terminou o planejamento, que a gente fez todos os alinhamentos, tudo bonitinho, no mesmo dia esse cara sentou na minha mesa e pediu demissão. O único que eu não esperava. E ele não estava sendo cogitado. Aí torna você fazer planejamento de novo, torna você olhar de novo os números, torna você olhar a planilha de novo. Tá entendendo? Então assim, gente, tem coisa que não dá. A gente precisa realmente entregar, né? Bom, e aí o que acontece? Deus, de alguma forma ainda, Ele dá oportunidade. Ele traz algum alerta para nós antes da coisa caminhar ladeira abaixo. O que Ele faz então? Ele envia Joabe. Quando ele chamou Joabe e ordenou que fosse feito o recenseamento, ele estava cego diante do desejo dele de mensurar o poder, mesmo sendo alertado por seu general, que percebeu a cilada do inimigo. Joabe, ele confronta Davi de uma forma muito objetiva e direta. Ele vai direto na raiz do problema. Ele fala: para que você vai precisar saber o tamanho do seu exército, se até hoje isso não foi necessário para a gente vencer a nossa batalha? Porque sempre o Senhor Deus esteve conosco, e toda essa nação não está debaixo do seu senhorio? Ele confronta ainda Davi e traz um alerta. Mas a Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu. A gente muitas vezes, a gente não dá ouvido e a gente permanece cego e a gente continua seguindo em frente. Eu já estive nesse lugar, tá? Eu já estive num lugar que eu estava sendo aconselhado, eu não dei ouvido,
eu não dei importância e me arrebentei. Eu já estive do outro lado também, onde eu estava aconselhando, falando com a pessoa, direcionado por Deus, à luz da Bíblia, você sabendo exatamente qual que vai ser o desfecho, sabendo que a pessoa vai se arrebentar, principalmente no meu caso, que já tinha me arrebentado. Então você sabe como é que aquilo ali, e você vê que a pessoa não está dando ouvido. Aí a vontade que você tem nessa hora para proteger a pessoa é amarrar os braços, tampar a boca desse cara, trancar ele num porão e ele sair de lá só quando ele entender o que está acontecendo. Porque se você soltar, ele vai fazer coisa errada. Muitas vezes a gente tem essa situação e a gente é aconselhado e a gente não dá crédito. Tem mais alguém aí que se identifica com Davi ou só eu? Eu fico perguntando, né? Quantos Joabes Deus muitas vezes não coloca no nosso caminho? Pessoas que vêm trazer palavra de paz, pessoas que vêm trazer um alerta, pessoas que vêm trazer uma revelação de Deus para a nossa vida, e nós não estamos dando atenção. A gente não percebe Deus quando vem numa brisa suave. Quantos Joabes Deus tem colocado muitas vezes na nossa vida para poder aconselhar, às vezes na figura de um pai, de uma mãe, de um amigo amado da congregação, uma pessoa piedosa, que vem justamente para poder te aconselhar do jeito certo. E a gente não dá ouvido muitas vezes. E a gente no fim acaba se arrebentando, né? Mas aqui, um ponto que me chamou bastante atenção é o seguinte: já havia sido feito o censo em outros momentos na Bíblia. Em nenhum momento a Escritura diz que é pecado fazer o censo. Em momento nenhum isso é condenado por alguma doutrina. Inclusive, ele é citado, o recenseamento, em Números e também em Crônicas logo no começo. Aí eu fico me perguntando, por que Deus matou então 70 mil pessoas pelo censo que Davi fez? Se isso não era algo que era errado. Não tinha não tinha um escrito de forma explícita que fazer o censo é pecado. Qual foi a palavra específica que Davi violou das Escrituras? Não tem. Então, por que Deus se ira contra Davi? Repito, a Bíblia não condena essa prática. Por que Deus castiga Davi? Por que Deus castiga Davi? Ganância, orgulho, egocentrismo. Esses foram os motivos. Deus estava olhando o coração de Davi, e a intenção do coração de Davi não era boa. Ele estava cheio de orgulho, deixou de crer que o Senhor está no controle do reinado e da vida dele. Ele havia abandonado a fé que o Senhor vai à frente de suas batalhas. E agora ele está querendo depositar a sua crença no seu poderoso e numeroso exército. A gente precisa tomar cuidado com as nossas motivações. Muitas vezes na conduta em si não há pecado, mas e a verdade por detrás? E a intenção do coração? Talvez tenha pecado nessa intenção. Quando eu estava como líder de jovens, não foram poucas as vezes que eu usei esse texto aqui para poder aconselhar e conversar com algum jovem, que ele vinha me perguntar a respeito de tatuagem, por exemplo, a respeito de se pode ou não beber, né? Agora, mais recente, a gente tem um problema sério, que são os problemas das apostas também. E aí, esse texto, ele vem justamente para poder nos dar um respaldo a respeito disso. Porque esses casos, tatuagem, beber, fazer aposta, não tem nenhum texto explícito na Bíblia que condena. Certo? Porém é o seguinte: qual é a intenção do coração? Qual é a motivação que está te levando a fazer aquilo? Ah, Reinaldo, posso fazer tatuagem? Cara, mas qual que é a motivação? Está sendo para confrontar alguém? Está querendo provar alguma coisa para alguém? Qual que está sendo a vontade do teu coração? Está querendo mostrar isso para alguém? Entende? Então, o mais importante do que a conduta, do que o ato em si, é o que está te levando a fazer aquilo. Muitas vezes a intenção lá no fundo do seu coração, ela já te responde. Entende? Então, muitas vezes, nós temos que ficar atento em relação a isso. Quando nós estamos caminhando em uma direção, é o momento da gente parar e pensar o que está me motivando verdadeiramente a tomar essa atitude. Então isso aqui traz um ensinamento preciosíssimo para nós.
Davi aqui, ele não estava cometendo o pecado em fazer o censo, mas era o orgulho e o ego dele que estava fazendo ele pecar, que se tornou uma terra fértil, entendeu? Que mesmo através de um alerta, ele continuava seguindo em frente. Quando a gente quer, pessoal, muitas vezes ter conhecimento dos números, a maior parte das vezes é para inflar o nosso ego. E acima de tudo para mostrar para algumas pessoas que nós podemos. Porque ninguém fica muito preocupado em saber o tamanho da dívida, né? Você nem gosta de fazer conta quando as coisas acontecem dessa forma. Quando você está endividado, cara, você não gosta nem muito de fazer conta. Normalmente a frase que você mais usa é: vai dar certo, vamos seguir em frente, Deus vai prover, vai que vai dar certo, vai na fé, tudo vai correr bem, e assim você vai. Porque se você parar para fazer conta, não é verdade? Agora, quando a gente quer mostrar os números, é porque de alguma forma a gente quer se aparecer, a gente quer, olha, isso aqui, ó, eu sou desse tamanho aqui, eu tenho tudo isso aqui, né? E aí eu achei interessante, esses dias agora eu estava lendo a Forbes, que é aquela revista que traz, né, e normalmente estampa na capa ali, os mais ricos do Brasil, né, os 10 mais ricos do mundo, né? Então nessa revista aí você já teve Zuckerberg, que é o fundador do Google, o Jason lá da Amazon, né? O Jeff Bezos da Amazon, tivemos aí Bill Gates, e por aí vai, né? No Brasil a gente teve o José Safra lá, que é o do banco, nós tivemos o Jorge Paulo Lema, e por aí vai. Então a lista é grande, né? Então vira e mexe, você tem aí um desses caras estampados aí, o Elon Musk agora, né? Que é o atual, o homem mais rico do mundo, é o Elon Musk, que é o dono lá da Tesla. E a gente vê, né, todo esse cenário aí da Forbes, né? E Davi nessa época, com certeza, ele estava com a capa estampada na Forbes. Nessa época aqui, ele estava com a capa estampada na Forbes como o rei mais rico e poderoso daquele tempo. E era isso que ele queria. Então, vamos contar esse negócio aqui que eu quero entrar para a Forbes. Traz para mim os números que eu preciso comprovar isso aqui, Joab. Né? Eu quero estampar aqui minha cara na revista Forbes. De alguma forma ele queria mostrar que ele era o maioral. Ele queria mostrar tudo que estava sob o domínio dele. Então isso corrompeu o coração de Davi. Mas existe propósito. De alguma forma aqui Davi, ele estava fragilizado e ele não estava conectado com Deus. Caso contrário, ele teria percebido a ação do inimigo. Mas a gente não pode deixar de lembrar que todas as coisas que acontecem na nossa vida, como eu falei no começo do culto, é permissão de Deus. O nosso Deus, ele é soberano. Pois de alguma forma ele vai querer ministrar em nossas vidas, em fazer a gente enxergar as coisas de modo diferente, principalmente nos manter no caminho dele. Pois mais importante é a sua salvação, porque se Deus achar que você está indo para um caminho de morte, ele vai fazer de tudo o que for preciso para poder te salvar, mesmo que as consequências sejam trágicas. Neste caso aqui, foi 70 mil mortos no povo de Davi. O juízo de Deus, eu acho muito interessante isso, envolveu justamente a falsa fonte de confiança de Davi. E aí a gente percebe o seguinte, o grande aprendizado ele vem agora. E a gente pode entender os propósitos de Deus quando a gente olha o verso 6. Davi ele se arrepende e ele pede misericórdia de Deus. E ele pede misericórdia de Deus. Tanto é que ele diz o quê? Entre as três tragédias, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que o meu Senhor é misericordioso. Porque ele já estava com o coração inclinado novamente para Deus. Diferente de quando ele peca lá com Betseba e ele tenta esconder, e ele tenta de alguma forma ali esconder o que aconteceu, agora não. Ele é o primeiro a se apresentar a Deus. Ele já percebe o erro que ele cometeu. Na hora que ele está terminando de ler a revista lá, ele fala, não, eu não queria nada disso. Entendeu? E aí ele então percebe o mal que ele causou para a nação, e aí ele percebe então que ele pecou. Porém ele se arrepende. Só que, como a gente sempre diz, existem consequências que ficam do pecado. E é importante entender e encarar isso, que é o que Davi faz. Após reconhecer o seu pecado, Davi ele clama a Deus. E o mais interessante aqui, que quando ele clama lá no verso 17,
ele vai chamar o seu povo novamente de ovelha. Eu achei isso muito interessante, porque quando ele procurou Joabe, ele queria saber quantas espadas estavam a favor dele. Ele estava enxergando o povo dele como um numeroso exército apenas. Ele estava enxergando soldados. Era isso que ele estava enxergando. Só que aí quando você vê um coração contrito e arrependido, ele olha então para aquela lambança, para tudo aquilo que aconteceu, e ele volta a tratar a nação dele como rebanho. E ele se coloca novamente numa condição de pastor. Eu acho isso aqui incrível. E quando ele está conectado com Deus, ele clama e ele reconhece o povo dele como rebanho. Aí vem novamente, sabe? Aí Deus novamente enxerga ele como aquele pastorzinho de ovelha que foi ungido. Lá ele foi reconhecido dessa forma. E agora aqui novamente ele vem e ele trata novamente o seu povo como ovelhas. E isso é muito lindo. A gente percebe um desfecho muito legal aqui. Já estou quase caminhando para o fim. Onde após Davi ter pecado contra Deus, colocando a sua fé sobre os homens, no momento em que ele se arrepende, Deus então pede que Davi erga um altar. Nesse lugar, Deus afirma e testifica no coração de Davi. No 21, 26, o Senhor diz que ele responde, a Bíblia diz que o Senhor responde com fogo. E essa ocorrência rara indica a aprovação especial de Deus quanto às ações de Davi. E instiga o reconhecimento de Davi de que esse deve ser o local do templo. A descida do fogo antecipa a dedicação do templo de Salomão, que vai acontecer mais tarde, nesse mesmo local. Então, neste lugar é construído o templo de adoração, onde Deus pede para ele erguer um templo. Ou seja, quando existe arrependimento verdadeiro, Deus não somente ele perdoa, como ele também nos leva a lugares muito mais altos. Deus então dá a direção para Davi do local onde será construído o maior símbolo de adoração de Deus de toda a história da humanidade. Até que volte e seja restabelecida a Nova Jerusalém, não houve na história um símbolo tão grande de adoração como o templo. Caímos em pecado, nos arrependemos e depois o que a gente faz para poder retratar aquilo que nós cometemos? Ou como agimos com tal situação? Davi aqui, ele escolhe honrar a Deus. Ele escolhe continuar honrando a Deus. Olha como que isso é interessante. Quando nós assumimos as consequências, quando a gente novamente volta para o prumo, e a gente tem o nosso coração voltado para o Senhor, ele fala, opa, agora o meu servo está preparado para subir mais um degrau. Está entendendo, igreja? Então ele vai lá, compra as terras de Ornã, e ele estabelece ali novamente um relacionamento com o pai, estabelece um altar como símbolo de adoração, e acima de tudo, ele volta a ser dependente do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, cara, e do nosso jeito, Deus tem falado assim, profundamente no meu coração em relação a isso, porque muitas vezes a gente quer colocar à prova o amor de Deus, e a gente esquece que esse amor ele já foi provado na cruz. A gente prefere desconsiderar a vontade de Deus e o que o Deus tem para nossas vidas, mesmo sabendo qual é o desfecho. A gente quebra a cara quando não ouvimos a voz de Deus, quando não obedecemos a Deus. Isso tem desagradado o Senhor. E mesmo desagradando ao Senhor, nós continuamos seguindo em frente. A gente prefere correr o risco e assumir as consequências, porque queremos andar por nossa própria conta. E aí a gente cai, e normalmente a gente leva outras pessoas a terem problema e consequências por conta dos nossos atos. Quando Davi vai e clama pelo povo, ele diz, Senhor, foi eu que pequei, preserva o meu povo. Só que aqui 70 mil homens já tinham morrido por conta da ação de Davi. Então normalmente quando a gente cai, a gente compromete, ou a gente de alguma forma sacrifica outras pessoas que estão do nosso lado. Quando a gente cai, a gente faz outras pessoas que estão do nosso lado sofrer também. Consegue entender, igreja? De alguma forma você nunca vai sozinho. As pessoas que te amam, as pessoas que estão do seu lado, elas sofrem com você. Aí eu pergunto, né? Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Porque se não for dessa forma, se a gente não estiver conectado com Deus, fica muito difícil.
a gente se torna também uma terra fértil para que de alguma forma nós sejamos incitados pelo diabo. Estou concluindo aqui. E eu queria ler e fazer uma ponte aqui com o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tem um outro versículo que está em Isaías 30, 21, que diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Então muitas vezes Deus está numa brisa suave. A gente vai encontrar Jesus numa brisa suave. Só que o turbilhão de coisas, a gente não consegue muitas vezes ficar atento e deixar Deus tomar o controle novamente, igreja. Vou pedir para vocês colocarem de pé, para que nós pudéssemos orar. Desde a ministração da Larissa, Deus tem confirmado, tem falado grandiosamente ao nosso coração, de forma poderosa, sobre o que nós viemos fazer aqui, sobre o que nós estamos buscando neste lugar. E que acima de tudo, que nós venhamos a ser como o Davi do capítulo 17, que é um dos momentos mais lindos que a gente vê, né? E a gente fechou a palavra no fim do ano, né? O zelo pela tua casa me consome. E a respeito de nós sermos gratos a Deus e depositarmos a nossa fé em Cristo. Se nós observarmos, desde o início do ano, desde o fim do ano, Deus tem trazido palavras nesse sentido para a nossa congregação. Deus de alguma forma está querendo nos mostrar que nós devemos nos voltar para as coisas de Deus, nós devemos nos voltar para a tua casa, que nós devemos tratar a tua palavra com mais zelo, e que nós devemos ser gratos a tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Vamos fechar os olhos e orar? Fala com Deus no teu lugar. Aproveita essa oportunidade e pede para Deus, acima de tudo, revelar a verdadeira intenção do seu coração. Que com certeza quando Ele fizer isso, Ele vai te trazer a resposta que você estava buscando. Porque muitas vezes nós não sabemos a maneira que nós devemos prosseguir. Eu estava no fim do ano, que passou agora, quase entrando num burnout, tentando trabalhar e com um monte de problema para resolver. E eu só consegui enxergar a direção quando eu me acalmei. E aí Deus vem e fala: eu estou numa brisa suave. Está entendendo? Então muitas vezes nós não estamos conseguindo perceber a direção, porque a gente está dando muito mais, a gente está fazendo muito barulho, entende? A gente está fazendo muito barulho. E sabe o que é lindo, cara? Quando eu olho para a história de Davi, e aí eu fico me perguntando: Senhor, por que o Senhor falou que esse homem era um homem segundo o coração de Deus? Para pensar. Mas olha como que é lindo isso. E a resposta vem da seguinte forma: porque diferente de Saul, que não reconheceu que estava pecando, não teve um arrependimento genuíno, Davi, em todas as vezes, ele se arrependeu profundamente e reconheceu a grandeza e a soberania de Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, desde a criação do mundo, e quando entrou o pecado, Ele sabia que nós, seres humanos, seres criados, nós não seríamos capazes de sermos 100% santo. Isso era algo destinado apenas a um homem, Jesus Cristo. E foi esse homem que passou por essa promessa que também que Davi fez, que Deus fez a Davi no capítulo 17, dizendo que o trono de Davi seria eterno. E quando a gente fala que Cristo é filho de Davi, Cristo descendente de Davi, nós estamos estabelecendo um trono eterno da geração de Davi.
E sabe por que isso é confortante para nós, gente? Porque nós entendemos que nós somos imperfeitos. Davi, ele tinha consciência disso. E Deus também tinha. E ele sabia que ele era um ser pecador. Não tinha como ser além disso. Porém é o seguinte, o que Deus espera sempre da nossa parte é que nós tenhamos um coração contrito e arrependido, para que nós possamos olhar para o céu e pedir perdão a Deus. Porque nós somos fracos. Porque quando nós reconhecemos a dependência de Cristo, é quando Ele age na nossa vida. Quando a gente abre o coração e verdadeiramente entrega o controle. Amém, igreja? Então ore para que Deus revele a intenção do seu coração. Ore para que Deus fale com você numa brisa suave. Porque Ele está dizendo para você nessa noite: você está fazendo muito barulho, por isso que você não está ouvindo. Para de olhar para o lado, me busca de uma forma genuína, me busque no silêncio, me busque naquela brisa suave. Tem muita poluição e você não está conseguindo perceber a presença do Senhor. Então Ele está dizendo hoje para você nessa noite: limpe o seu coração, limpe a sua mente, fique tranquilo, porque Ele está contigo. Ele está fazendo você lembrar o seguinte: olhe para trás, tudo que eu já fiz na sua vida. Davi esqueceu de fazer isso. Quando ele olhou para trás, ao invés dele ser humilde, ele se sentiu orgulhoso. E aí ele achou que foi pelos braços dele. E esse foi o maior pecado dele: esquecer de atribuir o crédito a Deus. Então, se você olhar para trás, você vai se lembrar com certeza de tudo que Deus fez na sua vida. Mas acima de tudo, quando você se lembrar disso, lembre-se com um coração grato. Um coração que reconhece que o Senhor Jesus é sobre a vida de vocês. É isso que nós devemos nos lembrar. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor é misericordioso, Deus. E eu te peço, Pai, derrama da Tua misericórdia sobre essa igreja, Senhor. Que as Tuas misericórdias, Pai, possa cobrir essa igreja, Deus. Porque nós carecemos dela, Pai. Porque assim como Davi, Senhor, nós também somos pecadores, Pai. Mas que assim como Davi, Senhor, nós venhamos a ter um coração arrependido e contrito, como ele teve, Deus. Que nós venhamos a reconhecer, Pai, os nossos pecados e colocar diante do Senhor, assim como Davi fez, Pai. E que o Senhor venha derramar da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém.